Federal authorities insist there's nothing to fear, but at the same time can't explain what people are seeing in the sky. O que é isso no céu? O que é isso? Vamos lá, sobre essa situação aí que eu filmei no céu ontem. Eu realmente não acredito que esse universo Desse tamanho, que isso tem ocupação? Tem. De que forma? Talvez eu não esteja capacitada para ver. como é que fica Deus nessa história, nessa equação? Exatamente. Como se Deus fosse Deus só da Terra. Cada vez mais estamos sendo bombardeados por notícias sobre avistamentos de OVNIs. O que antes era restrito a filmes de ficção científica e teorias da conspiração, agora ganhou relevância quando autoridades e órgãos do governo dos Estados Unidos passaram a se envolver em investigações sérias em busca de respostas. A partir disso, houve uma mudança significativa até na forma como esses fenômenos passaram a ser chamados. De OVNIs, objetos voadores não identificados, o termo passou a ser WAPs, fenômenos anômalos não identificados. Mas, na prática, o significado permanece o mesmo, referindo-se a objetos ou eventos estranhos sem explicação. No entanto, os investigadores tentaram se afastar da associação cultural que os antigos OVNIs tinham com seres extraterrestres, o que não teve o efeito esperado. Após isso, uma grande quantidade de relatos, conferências, depoimentos e investigações sobre o tema surgiu, tornando tudo ainda mais confuso. Nomes como Dave Grush, Dave Trevor, Tim Gale e Luiz Elizondo se destacaram nesse contexto, mas com tantas informações circulando, nem sempre sabemos quem são essas pessoas, qual é o papel delas ou o que exatamente estão falando. No vídeo de hoje, vamos abordar os principais eventos sobre OVNIs ou WAPs dos últimos tempos e mostrar avistamentos e testemunhos que indicam que o governo dos Estados Unidos está escondendo não apenas naves e tecnologia alienígena, mas também material biológico não humano, ou seja, corpos reais de extraterrestres. Traremos também algumas opiniões bastante relevantes da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa sobre o tema. Já deixe seu like. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Se você acha que o fenômeno OVNI é algo recente, está completamente enganado. Existem diversos registros antigos, incluindo pinturas rupestres que retratam máquinas voadoras como helicópteros, aviões e até discos voadores modernos. Embora não possam afirmar com certeza que a humanidade foi visitada ou manteve contato com seres de outros planetas na antiguidade, é quase certo que já éramos fascinados por fenômenos celestes que estavam e ainda estão além da nossa compreensão. Eu não acredito, eu realmente não acredito que esse universo Desse tamanho, só pra decorar a não paisagem existe. da Terra. A natureza, ela é muito mais inteligente que a gente. E eu falo a natureza, essa coisa divina. Que isso tem ocupação? Tem. De que forma? Talvez eu não esteja capacitada para ver. Na mesma linha, há várias pinturas históricas, muitas delas da Idade Média, que hoje são interpretadas como representações de eventos extraterrestres. Um exemplo é a Anunciação com Santo Emídio, pintada em 1406 pelo artista italiano Carlo Crivelli, que retrata a concepção de Jesus, com um feixe de luz vindo do céu de um objeto em forma de disco em direção à Virgem Maria. Outro exemplo é a Crucificação de Cristo, pintada no altar do mosteiro de Dekviso no Covo, em 1350, onde podemos ver claramente duas naves em ambos os cantos da obra. O Batismo de Cristo, pintado pelo artista holandês Erdegel, em 1710, também exibe um objeto oval emitindo feixes de luz enquanto ocorre um evento extraordinário na Terra, o Batismo de Jesus por João Batista. Uma coisa que eu acho que mexeria muito seria com a crença de muitas pessoas, na ideia de que, pô, e agora? Como é que fica Deus nessa história, nessa equação? Exatamente. Como se Deus fosse Deus só da Terra. Finalmente, em A Madonna com São Giovannino, pintada por Domenico Guaio, no final dos anos 1400, um objeto estranho é visto voando atrás do ombro esquerdo da Madonna, e um homem no fundo observa, enquanto um cachorro parece latir, sugerindo que não se trata de um fenômeno divino. Esses são apenas alguns exemplos históricos. Enfim, e você, acredita que existe vida alienígena? Comente abaixo e não esqueça de deixar o like e compartilhar para ajudar o canal. Enfim, vamos lá. Eu não gosto muito de usar extraterreno, porque parece sempre que a gente fez aquela fantasia de um troço com cabeção, não sei o que lá.
outras formas de vida. Para mim são outras formas de vida. Certamente eles... Diferenciados. A gente vai achá-los feios tanto quanto eles vão vão nos achar horrorosos. Porque se imagina se eles não têm boca. E se eles se alimentam do sol, imagina essa coisa, né? Eles devem achar horrível uma boca cheia de dentro com língua. Nossa. Deve achar a coisa mais nojenta do mundo. Digestivo. Deve ser. Não, é que a gente tem que eliminar resíduos. Que meu gente Deus, esse povo é essa? fede. Que gente é essa que precisa disso tudo? Né? Com o avanço dos meios de comunicação no século XX, o aumento do acesso à informação e o desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente no campo do transporte aéreo, os avistamentos de OVNIs se tornaram cada vez mais frequentes. Um dos casos mais famosos foi o incidente de Roswell, no Novo México, quando um objeto não identificado caiu em um campo. Inicialmente, a base aérea local anunciou que havia recuperado um disco voador, mas depois recuou, afirmando que se tratava apenas de um balão meteorológico. Será que houve um erro de comunicação ou uma tentativa de encobrimento? No Brasil, também houve casos importantes, como o de Varginha, em Minas Gerais, em 1996, quando 3 mulheres alegaram ter visto criaturas estranhas na cidade. Embora inicialmente o caso não tenha sido ligado a OVNIs, outras testemunhas relataram avistamentos de naves e discos sobrevoando o local, e o caso se espalhou globalmente, tornando-se um dos mais documentados da história. Com isso, o fenômeno OVNI e a possibilidade de vida inteligente em outros planetas passaram a ganhar destaque não só nos noticiários, mas também no universo da cultura pop, com milhares de filmes, séries, livros, documentários, reportagens e programas de TV sendo produzidos. No entanto, foi em 2017 que as coisas começaram a mudar de fato. Nesse ano, Luiz Elizondo, chefe do Departamento de Inteligência responsável pela investigação de fenômenos aéreos anômalos no Pentágono, pediu demissão, alegando que o governo dos Estados Unidos estava impondo um sigilo excessivo sobre assuntos de interesse público que deveriam ser acessíveis a todos. Elizondo serviu no exército dos Estados Unidos, participando de missões na Coreia e em solo americano, até ser transferido para o Departamento de Inteligência, que se dedica principalmente a investigações secretas. Em 2008, ele foi alocado no Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em 2009, ele ingressou no Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, criado para investigar o que hoje são chamados de UAPs, os OVNIs. Em 2010, passou a ser o diretor do programa, assumindo um cargo equivalente ao de coronel das Forças Armadas, com a patente GS-15, um nível de funcionário federal. Porém, como mencionei antes, ele pediu demissão em 2017, acreditando que as investigações realizadas ali precisavam ser reveladas ao público, especialmente aos americanos, pois se tratavam de questões relacionadas à segurança nacional. Vale destacar que a população nem sabia da existência desse programa, que até então era secreto e que custava ao menos 22 milhões de dólares por ano aos cofres públicos. O mais interessante é que Elizondo não apenas fez declarações, mas também apresentou evidências. Junto com sua carta de demissão, ele enviou uma série de vídeos para o portal The New York Times, e as imagens rapidamente se espalharam pelo mundo. Certamente você já deve ter visto algumas delas por aí. Agora, vamos fazer uma pausa na história de Luiz Elizondo para falar sobre essas imagens e os incidentes aos quais elas estão relacionadas. Isso vai ser essencial para compreendermos o restante da história. As gravações foram feitas em 2004 durante testes realizados pela Marinha Americana em novembro de 2004. Um pelotão foi enviado a bordo de um navio US Princeton para realizar exercícios de rotina. Essa seria a última missão do terceiro oficial, Gary West, que estava prestes a se aposentar. O objetivo era testar diversos sistemas novos, especialmente o radar Pi-1 Bravo, para identificar falhas que poderiam prejudicar missões reais. No entanto, logo no início dos testes, os técnicos do navio começaram a perceber
perceber interferências nas leituras. O software Vorus, responsável por coordenar os radares e mísseis do navio, reiniciou os programas e recalibrou os sensores, mas os sinais se tornaram ainda mais evidentes e nítidos. As leituras indicavam que havia um objeto voando entre 9.000 e 24.000 km a uma velocidade de cerca de 185 km por hora, algo que não correspondia a nenhum padrão de aeronave conhecida. Gary West deixou a sala de comando para tentar observar o objeto com binóculos especiais, mas percebeu que só conseguia vê-lo à noite, devido a um tipo de brilho fosforescente que ele emitia. As aparições continuaram por uma semana, mas não foi possível determinar se eram apenas erros de leitura, um fenômeno natural humano ou alienígena. No dia 14 de novembro, 2 caças FA-18 decolaram do porta-aviões US Nimitz para realizar exercícios programados. Como faziam parte do mesmo esquadrão e estavam no mesmo programa de treinamento, foi solicitado que tentassem interceptar o objeto que estava acompanhando a frota há dias. Foi nessa ocasião que as imagens foram registradas. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. O piloto era David Fravor, que mais tarde relatou em seu relatório ter avistado um objeto alongado de aproximadamente 14 metros com a forma de um tic-tac. Os marinheiros do US Princeton podiam ouvir as comunicações de rádio dos pilotos e escutaram quando eles comentaram sobre a avançada capacidade de propulsão, aceleração e aerodinâmica dos WAPs, OVNIs. Os pilotos disseram que, devido a essas capacidades, foram superados nas tentativas de aproximação. Mesmo sem um conhecimento técnico avançado em aviação, podemos supor que escapar de um avião militar de última geração, pilotado por um profissional treinado, não seria fácil. Portanto, esse objeto, seja o que for, realmente era algo extraordinário. O mais curioso foi que, após esse evento, vários marinheiros começaram a notar movimentos incomuns no navio. Em embarcações militares, como porta-aviões, é normal haver pousos e decolagens frequentes, especialmente durante missões. No entanto, o que eles observaram foi uma série de homens estranhos, que não pareciam fazer parte da tripulação militar, chegando e saindo de helicópteros de forma discreta. Esses indivíduos se encontravam apenas com a alta cúpula do comando do navio, sempre em salas fechadas, carregando maletas e sacolas. Testemunhas afirmaram que essas pessoas estavam levando as cópias originais das gravações, tanto das imagens quanto dos áudios. Na verdade, só foi possível recuperar essas gravações devido a Luiz Elizondo, que assumiu a liderança das investigações nos anos seguintes. Mesmo assim, tivemos acesso apenas a uma parte dos arquivos, já que os originais tinham mais de 10 minutos de duração. Foi justamente devido ao excesso de segredos e à falta de transparência que Elizondo decidiu deixar seu cargo e iniciar um processo conhecido como desclassificação, uma ação que prometia revelar tudo o que estava sendo mantido em segredo sobre os fenômenos aéreos não identificados. Por que essa informação não nos é dita de forma clara? Uhum, Pelos impactos que ela provocaria. com certeza. A nossa própria experiência com relação a um ente com tecnologia superior à nossa, é desastrosa. Quando os europeus chegaram aqui nas Américas, mataram todo mundo. Claro que essa iniciativa foi recebida com ceticismo, mesmo sendo liderada por um funcionário de alto escalão do Departamento de Defesa. Muitos consideram os vídeos como mais uma teoria da conspiração, alegando que eles tinham sido manipulados digitalmente. No entanto, em 2020, o Pentágono surpreendeu a todos ao confirmar a autenticidade das imagens. Eles não afirmaram que as gravações provavam a existência de alienígenas, mas confirmaram que os vídeos eram reais e que a origem dos objetos ainda não havia sido identificada, mantendo-os classificados como veículos aéreos anônimos, VAA. A próxima grande reviravolta ocorreu em 2023, quando 3 ex-oficiais militares prestaram depoimentos em uma audiência pública no Capitólio, o centro legislativo
Executivo dos Estados Unidos para compartilhar o que sabiam sobre os segredos mantidos pelo governo, que poderiam representar uma ameaça à segurança nacional. Esse evento foi o mais impactante até então, com o mundo inteiro prestando atenção no que pessoas sérias sob juramento tinham a dizer sobre OVNIs, ou melhor, sobre o ápice. Participaram dessa audiência David Fravor, ex-comandante da Marinha que estava envolvido no incidente de 2004 mencionado anteriormente, Ryan Graves, um piloto aposentado da Marinha que fundou a organização Americans for Safe Aerospace, dedicada a investigar problemas de segurança aeroespacial, e o mais conhecido deles, David Grush, ex-oficial de inteligência, que alegou que os Estados Unidos não apenas possuem veículos alienígenas, mas também utilizam sua tecnologia e armazenam amostras de material biológico não humano. Grush afirmou que o governo está coletando e armazenando destroços de acidentes envolvendo objetos não identificados há décadas e que estão recuperando veículos exóticos de origem não humana que pousaram ou caíram. Quando questionado sobre documentos que poderiam comprovar suas declarações, ele explicou que só poderia discutir os detalhes em uma sala segura para não comprometer informações sigilosas. Mais tarde, em abril de 2024, outro militar aposentado, o almirante Tim, fez uma revelação importante ao chamar atenção para algo que ainda não havia sido mencionado: a existência de objetos submersíveis não identificados, conhecidos como USOs, Unidentified Submerged Objects. O ex-militar publicou um artigo no portal The Soul Foundation, uma organização dedicada ao estudo e à disseminação de informações sobre fenômenos anômalos não identificados. Tim Gallant enfatizou a importância de dar atenção a esses eventos e investigá-los com prioridade, pois isso ajudaria a melhorar a segurança nos oceanos e a gerar conhecimento sobre uma área pouco explorada. Apesar de cobrir 70% da superfície terrestre, atualmente conhecemos apenas 20% do fundo oceânico, o que é motivo de grande preocupação. Para ilustrar seu ponto de vista, ele compartilhou dois casos envolvendo USOs. O primeiro ocorreu durante uma operação conjunta entre os Estados Unidos e o Canadá, realizada em 1960, para remover minas na região da Nova Escócia. Durante essa operação, os marinheiros avistaram duas embarcações misteriosas em forma de disco no fundo do mar, algo nunca antes registrado. O segundo caso foi relatado pela tripulação de um navio da Marinha dos Estados Unidos, que afirmou ter visto uma área luminosa no fundo do mar enquanto navegava pelo Golfo Pérsico. A área tinha cerca de 300 a 450 metros e girava, pulsando ao mesmo tempo, como se fosse um tipo de catavento. Impressionante, não acha? Talvez você ainda não tenha ouvido falar disso. O ponto culminante de todo esse processo aconteceu no dia 13 de novembro de 2024, quando o Congresso dos Estados Unidos convocou uma segunda audiência pública. Estavam presentes Tim Gallant, o ex-almirante já mencionado, o jornalista Michael Shellenberger, Michael Gold, ex-funcionário da NASA, e Luiz Elizondo, também já citado. Tim Gallant manteve sua posição, alertando para a importância de investigar o que ocorre no mar, ao invés de focar apenas no céu. No entanto, foi interessante notar que ele admitiu que não podemos descartar a possibilidade de estarmos diante de manifestações da vida inteligente não humana e que mais investigações são necessárias, inclusive por questões de segurança. Michael Shellenberger afirmou que o governo, especialmente o Pentágono, ainda está escondendo informações sigilosas que deveriam ser de interesse público, embora o órgão tenha negado a existência dos programas mencionados. Já Michael Gold disse que a NASA presenciou diversos avistamentos que seriam essenciais para a investigação atual e pediu apoio para que os dados coletados pela agência sejam também divulgados. Luiz manteve seu posicionamento, reiterando o que vem defendendo desde 2017. É necessário desclassificar as informações ainda mantidas em segredo para que o assunto receba a atenção devida. O ex-agente participou de muitas entrevistas nos últimos anos, esteve em programas, colaborou com filmes e até publicou um livro no qual compartilha suas memórias e principais experiências. Um dos últimos relatórios do Pentágono afirma que, entre os 757 casos reportados às autoridades dos Estados Unidos entre maio de 2023 e junho de 2024, 300 foram explicados como balões, pássaros, aeronaves, drones ou satélites. No entanto, 400 casos ainda permanecem sem explicação, o que significa que estamos diante de algo
algo que pode ser natural, humano ou até mesmo alienígena. Gente, o que é isso? Caraca, o que é isso? Max, o que é isso no céu? O que é isso no céu? Meu, isso não é pipa, Max! Max! O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o que é? Eu tô dando zoom, não tá dando pra ver nada. Meu Deus do céu! Max, o que é isso? Por que esse celular não mostra? Cara, eles estão voando numa... Que movimentos são esses, gente? Eu vou subir na mesa. O que é isso? Meu Deus! Claro, não podemos afirmar com certeza, mas também não podemos descartar nenhuma possibilidade. Vamos lá, sobre essa situação aí que eu filmei no céu ontem, que não são pipas, isso a gente já sabe, né, Max? Pipa não era. Pipas não eram. Gente, olha, eu não tô falando o que era, não. Eu não sei o que era. Eu não sei, tá? A gente chegou em casa, aí olhamos, ela tava olhando pro céu, ela falou, ué, que é isso? Quando eu olhei, tinham dois grupos dessa coisa meio triangular, meio nesse formato. Forma geométrica, meio transparente com umas luzes. Assim. E tinha um glow em volta, né? Tinha uma aura em volta. E ficava rodando, aí ficavam subindo, os outros descendo, tinham várias cores, aí daqui a pouco apareceu só esses. Tinha um tantinho, né? Num montinho. Um montinho tinha um pouco aqui, um pouco aqui. Isso. Só deu tempo de eu correr pra pegar o celular e filmar, porque eu fiquei muito tipo, o que é isso? Que eu nunca vi na minha vida. Então eu não sei o que é. O que sabemos é que as respostas virão quando conseguirmos enfrentar o assunto de maneira madura, sem segredos e mistérios. Só assim poderemos avançar, gerar conhecimento e desmistificar os rumores que apenas atrasam nossa evolução. O que você pensa sobre tudo isso? Comente abaixo e não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E venha fazer parte da nossa área de membros do canal. Assim, você terá acesso antecipado a novos vídeos, a prioridade de resposta nos comentários, terá acesso a vídeos exclusivos só para membros, a emojis personalizados, selos de fidelidade, poderá votar nas nossas enquetes exclusivas só para membros, terá seu nome citado em nossos vídeos. Enfim, mudando de assunto, se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, construindo um cérebro mais blindado contra demências futuras e uma vida feliz. Não esqueça de acessar a playlist ao lado com vídeos que vão agregar demais na sua vida em diversos aspectos. E não esqueça do like. Até breve!